Peraí, um é o outro e o outro é um? Olá! Bem-vindo ao Fantasma Brasil! Eu estou terminando a leitura desse livro aqui, Super-Heróis e a Filosofia. Um livro muito interessante que reúne diversos filósofos e também pessoas do mundo dos quadrinhos pensando sobre como os quadrinhos refletem algumas das grandes questões da história da filosofia. A última parte do livro é dedicada à noção de identidade do herói. E aí nós temos vários textos falando sobre o uso da máscara. A presença de máscaras no mundo dos quadrinhos é tão frequente que muita gente acredita que apenas heróis mascarados é que representam bem o que são as histórias em quadrinhos. Obviamente que isso é uma visão um tanto quanto limitada, mas vale a pena a gente parar para pensar um pouco na questão de máscaras sociais e na formação da identidade da gente. Os estudos da área da psiquiatria e também da filosofia dizem que o ser humano não é um só, que nós vestimos máscaras e personagens de acordo com a situação na qual nós nos encontramos. Essas máscaras são a maneira como nós lidamos com as diferentes realidades às quais estamos expostos. No caso dos super-heróis, as máscaras têm uma dupla serventia. Ao mesmo tempo que protegem a sua identidade, também revelam um pouco de uma outra identidade, de uma outra personalidade. Por exemplo, Bruce Wayne é um playboy milionário que não leva nada a sério. As pessoas conhecem Bruce Wayne como sendo alguém que é muito dado a farras, mulheres, bebidas. Já o Batman é aquela figura soturna, que impõe respeito, que amedronta as pessoas. Embora sejam a mesma pessoa, nós não podemos dizer que Bruce Wayne e Batman sejam a mesma persona, ou seja, a mesma identidade. A máscara de morcego esconde o rosto de Bruce Wayne e revela a personalidade de Batman. Bruce Wayne, I'm Batman. Existem até mesmo alguns estudos que dão conta de que ao colocar uma máscara, nós revelamos aquilo que nós realmente somos. É mais ou menos o que vai ser mostrado na obra de H.G. Wells, O Homem Invisível, em que a partir do momento que o sujeito está oculto, ele fica livre das amarras sociais e pode fazer o que bem entender. Isso também foi explorado em livros como O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson. E o que isso tem a ver com fantasma? Quando nós pegamos o personagem fantasma, se a gente tentar entender a identidade secreta dele, a gente fica mais perdido do que cego em tiroteio. Nos quadrinhos de super-herói, é muito comum que as identidades secretas se distanciem muito das identidades heróicas dos personagens. É assim que nós vemos o próprio Bruce Wayne, Clark Kent, que é totalmente o contrário do Super-Homem. Nós temos alguns casos como o de Peter Parker e o Homem-Aranha. Mas quando você tenta aplicar a noção de identidade secreta ao fantasma, as coisas começam a ficar um pouquinho mais complexas. What's your name? Kid Walker. Ah, and who is Kid Walker? I am. Quando Lee Falk cria o personagem em 1936, a sua intenção era de que o fantasma tivesse como identidade civil, a sua identidade secreta, o Jimmy Wells, que era justamente um playboy, um carinha rico que não se incomodava com nada. Algo que mais tarde foi amplamente explorado no personagem Batman. Acontece que o Falk percebeu logo que trabalhar essa questão da identidade seria mais interessante se ele envolvesse o personagem num ar de mistério, de modo que nós não sabemos exatamente qual é a identidade secreta do fantasma. Até que depois ele criou o nome Kit Walker. E aí a gente pode pensar, ok, Kit Walker é a identidade secreta do fantasma. Quando lemos alguma aventura do fantasma em sua identidade civil de Kit Walker, nós não vemos nenhuma diferença no seu modus operandi. Ou seja, a maneira como o fantasma age quando está usando seu uniforme colã é a mesma maneira como ele vai agir quando está de sobretudo, óculos escuros e chapéu. Ele não muda a sua personalidade. De modo que a gente não pode falar exatamente aí em uma identidade secreta
secreta. E aí também é interessante pensar que enquanto o fantasma é esse ser lendário que há quase 500 anos tem andado pela Terra, há quase 500 anos também existe essa figura de Kit Walker que sempre está envolvido com aventuras. No texto O que há por trás da máscara, o segredo das identidades secretas, Tom Morris, um professor e catedrático de filosofia, vai dizer o seguinte bem no finalzinho: toda máscara deixa uma impressão na pessoa que a usa, e qualquer máscara pode se tornar mais real do que imaginamos. Quem somos depende sempre de como agimos, e o que nos tornamos é o resultado de nossas atividades no dia a dia. Então, se você for comparar as identidades secretas da maioria dos heróis com as suas identidades heróicas, você vai perceber que as pessoas têm uma percepção diferente das duas. São personagens e personalidades diferentes. Mas quando você pega Kit Walker e o fantasma, você tem exatamente a mesma personalidade. Podemos dizer então que o fantasma é um personagem diferenciado porque mesmo o que seria a sua identidade civil nada mais é que uma outra máscara que ele utiliza. Tanto é que nunca é mostrado o seu rosto, mesmo quando ele está apenas na sua identidade civil. Então é muito interessante você pensar nessa noção de como nós somos definidos pelas nossas ações. E aplicando isso ao personagem fantasma, o que o define como o fantasma em todos os momentos é justamente a sua maneira de agir no mundo. Seja como fantasma, seja como Kit Walker, sempre buscando fazer o que é certo, ajudar os necessitados, proteger os fracos, defender os oprimidos. Então, é aquilo, o fantasma é um personagem que, a bem da verdade, não tem identidade secreta. O fantasma é pura e simplesmente o fantasma. E você? O que você achou desse assunto? Concorda com ele? Não concorda? Bota aí nos comentários pra gente saber. Se você gostou do nosso vídeo, curta e compartilhe nas redes sociais. Se você está chegando aqui pela primeira vez e gostou do nosso trabalho, quer conhecer mais sobre o fantasma, se inscreve no canal, ativa o sininho e você fica por dentro de tudo. Vejo você por aí! Hey, pal, give my best to Mr. Walker, huh?